noite. Eu conheço gente que não usa de jeito nenhum, mas particularmente eu sempre gostei de usar camiseta, embora estamos vivendo de terno aqui, né? Até porque vivemos em um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Eu ainda vou criar uma música com essa letra. Claro que em tempos de frio, difícil usar camiseta, né? A não ser quando a gente vira cabide e coloca umas sobre as outras. Mas além do aspecto descontraído, despojado, a camiseta serve como um elemento de informação sobre o que gostamos, o que pensamos, em quem acreditamos, para quem torcemos. Ela é um instrumento panfletário, por vezes de protesto mesmo, e deveria ser objeto de dissertações de mestrado e teses de doutorado. Por exemplo, a subjetividade da semiologia de piercing e os piercings panfletários nas camisetas, um estudo antropomórfico e egocêntrico. Mas voltemos ao mundo real. Diariamente a gente vê desfilando aí pelas ruas brasileiras, no peito das pessoas, camisetas com as mais diferentes mensagens, slogans, símbolos, brasões, imagens, demonstrações aí inequívocas de credos e paixões. É possível notar, por exemplo, uma estampando a figura do líder da Revolução Cubana, o Che Guevara, entre as mais usadas, e outra com aquela língua da banda Rolling Stones. Aqui cabem algumas reflexões. Uma delas é que muitos não têm a mínima noção de quem foi Che Guevara. Outra que dificilmente veremos no Brasil alguém usando, por exemplo, a imagem do Tiradentes como símbolo de luta pela liberdade. Aliás, dúvida cruel. Quem seriam os nossos heróis revolucionários, se é que estes existem? Vale dizer que as t-shirts, né, assim, ó, americanizado mesmo, chamadas assim porque lembram a letra T, revelam ainda a nossa cultura ou a falta dela. Contudo, onde a gente quer chegar aí com tanto blá blá blá, né? Eu já vi camisetas, inclusive, com essa mensagem. É que a gente ficou pensando aí qual a frase que poderíamos colocar em uma camiseta que estampasse literalmente o que a gente sente vivendo aqui no Brasil. Pensemos em abaixo a ditadura e logo abaixo da frase a imagem do mapa do Brasil. Também imaginamos outra mais banal nessa época dos macacos aí, de oportunidade. Somos um imenso bananal, com a imagem da Carmen Miranda. Outra com sex appeal, né, com apelo aí sexual. Camisa, camiseta, camisinha. O que importa é o conteúdo. Enfim, cansado, como tantos, do modelo político que estamos usando, ao ver tanta bandalheira, tanta corrupção, tanta impunidade, tanto desrespeito em um país onde o governo acha que governa e a gente acha que acha, pensamos então em uma mensagem que resumisse o nosso sentimento e que dá título a esse editorial de hoje, já que a gente também anda um pouco de saco cheio. Sou ou somos uns desgovernados. Essas camisetas à venda somente com cambistas. Estamos começando mais uma edição dessa segunda-feira, hoje 12 de maio de 2014, um mês aí da Copa do Mundo. Hein? A gente pensando na Copa do Mundo e analisando como é que nós estamos aqui nessa cozinha, na nossa cozinha nesse país, né? O que está acontecendo. Por falar nisso, um dos temas mais importantes que a gente nota, percebe, é a questão do setor elétrico no Brasil. Para falar sobre esse tema, quem vai apresentar para a gente é a jornalista Natália Carvalho. Especialistas afirmam que o Brasil passa por crise no setor elétrico. De acordo com eles, o problema pode ser uma combinação de 3 grandes dificuldades: interferência política, falta de chuvas e atrasos em investimentos. Ninguém sabe ainda ao certo qual será o tamanho do prejuízo no setor. Embora o governo fale em 9 bilhões, há quem diga que a conta pode superar os 21 bilhões. Estudos indicam que a crise teve início em meados de 2012 e culminou em 2013 com a falta de chuvas. Para falar sobre a crise no setor elétrico brasileiro, recebemos no Hora da Verdade desta segunda-feira o engenheiro eletricista Ronaldo Ferreira Muniz. Tá, então a jornalista Natália Carvalho apresentou para mim e para você, né, o entrevistado dessa noite do Hora da Verdade. A sua participação, ela deve ser, né, com certeza é obrigatória, pelo 37216955 ou então através do nosso endereço eletrônico jornalismo@tvpox.com.br. E a gente falando da questão do setor elétrico, e ela afeta diretamente a todos nós, né, porque dá para viver sem energia elétrica? Pensa aí você. E aqui em Poços de Caldas, eu vou fazer inclusive essa primeira pergunta ao
o engenheiro eletricista Ronaldo Ferreira Muniz, com relação à nossa situação, né? A situação, você que inclusive já trabalhou, já esteve no Departamento Municipal de Eletricidade, hoje mais amplo, a gente vai conversar sobre isso, mas a gente viu recentemente a notícia de que o DME Energética teve aí um superávit de 36 milhões, né? E, por outro lado, muita gente discute essas questões de como está o departamento hoje em dia. Enfim, a gente fica pensando se nós devemos pensar de um ponto de vista pessimista ou de um ponto de vista otimista. Enfim, qual será a verdade desse assunto? Ronaldo, boa noite, obrigado pela sua presença aqui no Hora da Verdade. Boa noite, William, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com você e com seus telespectadores. Pois bem, é uma boa pergunta, não é? Estamos aí às vésperas com um projeto de lei do Executivo Municipal sobre as empresas do Grupo DME junto ao Legislativo para aprovação, do qual se tem algumas polêmicas, alguns pontos polêmicos. E acho e entendo que os senhores vereadores deverão debruçar sobre a matéria e avaliando a questão e fazer uma votação segura, porque dirão respeito ao futuro dessas empresas que são uma preciosidade para a comunidade de Poços de Caldas, são uma preciosidade do município. Veja bem, hoje nós temos nas empresas algo em torno de 400 milhões de reais em ativos disponibilizados, circulantes e não circulantes, mais um ativo imobilizado da ordem, digamos, 500, 600, 700 milhões de reais, portanto não é uma empresa qualquer, é uma empresa que tem seu peso, é uma empresa municipal. Apesar de ser integralmente do executivo municipal, acho que devemos dar toda a atenção possível a essas empresas e os seus vereadores, então, têm uma boa matéria para estar avaliando e estar discutindo e, evidentemente, fazendo suas votações em cima das pretensões atuais do Executivo Municipal. Agora, é claro que você já passou pelo DME, a gente até entende que você tem uma postura muito ética de não comentar, até porque você já passou por lá e ficaria, agora que você já não pertence ao quadro, eu sei que fica um pouco desconfortável essa tua posição. Mas, de qualquer maneira, você enxerga o cenário local com otimismo ou com certo pessimismo? Como é que é a tua percepção, né? Aprofundando um pouco mais a questão. Pois não, William. Interessante. Bom, depende do modo com que justamente o executivo, né, atual e futuro, para extrapolar um pouco o cenário exatamente desses dias, tocarem as empresas, né? Se for de um ponto de vista profissional, se profissionalizarmos as 3 empresas do grupo, eu não tenho dúvida que mesmo a despeito das dificuldades atuais do setor elétrico nacional, que daqui a um pouco estaremos tangenciando, mas eu acredito que terão vida longa e plena e muitos lucros ao município, pois é princípio da empresa. As empresas têm que trazer seu lucro, entregar o seu lucro ao município e cooperar, inclusive, com o município nas receitas anuais, para, enfim, ter soluções do ponto de vista das necessidades, trazendo soluções do ponto de vista das necessidades da comunidade. Então, realmente depende do modo com que é tocado, né? Se profissionalizarmos as empresas, eu não tenho dúvida que terão vida longa. No entanto, se houver outras tangentes, que eu espero que não tenha, que passamos ao largo, evidentemente a tendência será um cenário talvez um pouco mais negativo. Ronaldo, quando a gente fala do DME, né, a gente aqui em Poços de Caldas tem 2 empresas nossas, autarquias, que a gente sempre teve uma maior admiração, e isso parece que é uma coisa de bairrismo mesmo, né? De você, eu lembro lá atrás, a gente falava inclusive na questão da telefonia, por exemplo, que Poços de Caldas a gente falava da Telecaldas, né? Telecaldas. E a gente ficava muito feliz, aí logo quando teve aquele boom no cenário nacional das telecomunicações, notadamente da telefonia, é claro que a gente, no começo, inclusive, a gente falava, nossa, com a Telecaldas era diferente, né? Mas enfim, o mundo avança e a gente tem que estar dentro desse cenário mundial, inclusive. Agora, em Poços de Caldas, a gente vê tanto o DEMAI como o DME, são instituições nossas que hoje passam por uma análise diferenciada. Eu não sei se a gente está mais triste, mas eu sei que a gente hoje cogita, inclusive, que essas 2 instituições passam por um momento difícil. Esse momento difícil, que com certeza a gente sabe que o DME, o grupo DME passa, e o DEMAI também passa, ele é um assunto muito nosso ou ele é reflexo de uma situação nacional? Um assunto muito nosso. Volto a repetir, entendo que tudo tem seu raiz
no modo com que realmente for o tom, né, político for dado a essas empresas, quer na profissionalização ou na politização. Por isso eu chamo a atenção que realmente nesses dias estamos aí com um projeto de lei do senhor prefeito, junto à vereança, né, que os senhores vereadores realmente debrucem sobre matéria, porque qualquer mudança de rumo do que está posto, qualquer alteração na Lei Complementar 111 de 2010, que é a pretensão, isso pode trazer tangências, pode abrir um ângulo e isso caminhar a um sentido realmente não desejável, né? Trazendo um cenário mais negativo. Agora, é claro que você está dizendo que é claro que o Legislativo, representado aí pelos nossos vereadores, eles têm que analisar com muita profundidade, esse projeto de lei. Isso. Agora, é claro também que, notadamente, as pessoas que estão lá no Legislativo, eu também, se eu estivesse lá, também não teria essa competência no sentido de avaliar o projeto de lei que depende de tantas questões técnicas, de tantas questões econômicas. E aí, como é que ficamos? Quer dizer, se um legislativo não tem a competência, e volto a dizer, se eu estivesse lá também não teria para analisar, como é que fica um legislativo para dar um positivo a um projeto de lei ou um negativo ao projeto de lei, se não há essa competência para julgar esse projeto? Pois é, complicado, né? Eu chamaria atenção para esse projeto em 3 pontos distintos, né? O primeiro ponto é a liberdade que está se presumindo ter da competência da diretoria das empresas, diretoria da DME Pós-Caldo Participações, DME Energética e DME Distribuição Sociedade Anônima. São empresas sociedade anônima de capital fechado, cujo único acionista majoritário é o município de Pós-Caldas. Portanto, presumidamente são cidadãos pós-caldenses que são proprietários dessa empresa. Então, independente não quero aqui fazer menção de competência de diretores que estão, não estão, mas esse é o foco. Eu acho que nós temos que ter um conjunto diretivo competente e técnico para poder conduzir as empresas aos seus objetivos. E o que presume no projeto de lei, um dos pontos que, evidentemente, discordamos, não é? É que o senhor prefeito, na matéria encaminhada, retira-se as condicionantes técnicas, não é, dos cargos de livre provimento para as diretorias. Ou seja, para participar da direção do grupo da ME, todas as pessoas podem participar, mesmo que elas não tenham competência técnica. É isso que você está dizendo, traduzindo? Presumidamente, sim, né? Porque da forma com que está hoje, mesmo que elementarmente, na lei complementar 111, está lá, evidentemente, as qualificações de presunção, não é? Então, o diretor, por exemplo, da DME Distribuição tem que ser oriundo do setor, tem que ter uma vivência no setor de distribuição de energia elétrica do país, por óbvio, né? Sendo um engenheiro ou não, aí neste cargo não importa. E se retira isso, evidentemente, o setor elétrico é extremamente complicado. Eu costumo dizer que o setor elétrico nacional é um novelo de lã que dificilmente se encontra a ponta. De tão complexo o mundo regulatório atual que envolve as empresas de energia, da infraestrutura, dessa infraestrutura básica brasileira. Então, a retirada das condicionantes de perfil profissional, eu acho realmente uma temeridade, acho que não deve. Acho que deve prevalecer o mínimo mnemônio que está ali. Este é um ponto de discussão, esse é um ponto que eu acho que os senhores vereadores têm que debruçar e dialogar e ver efetivamente que rumo se pretende dar ao conjunto das 3 empresas de energia elétrica da comunidade, né? Quais são outros pontos que você diria que é preciso se atentar muito dentro desse projeto de lei? Tem um ponto que ainda é mais importante. É a liberdade ou não da atual diretoria ou diretorias futuras, para extrapolar um pouco o cenário, de fechar negócio, de consolidar negócios com os recursos disponibilizados das empresas, né? Do modo como está hoje, isto é desejável. De que forma e é operado de que forma? A diretoria verifica um bom negócio a favor das empresas e costura-se previamente uma sociedade por propósito específico, chamada de SP, e leva este anteprojeto ao Legislativo para análise. Portanto, tem ali o espaço próprio
da comunidade inteira estar discutindo aquela intenção diretiva do grupo. E o que se pretende pela matéria, eu não li especificamente esse último projeto de lei, essa revisão, foi feita uma revisão e foi colocado de novo na Câmara, eu confesso que não li. Mas pelo que se discute, pelo que já foi ventilado pela mídia, evidentemente se pretende que o corpo diretivo das empresas tenha plena liberdade de costurar qualquer negócio e mais, não no modelo mais de sociedade por propósito específico, mas sim no modelo de parceria público-privado, que acho que não é bom para o setor elétrico. O setor elétrico trabalha inteiro com sociedade por propósito específico. A CEMIG, como um bom exemplo, trabalha como sociedade por propósito específico. Ah, mas a CEMIG tem plena liberdade de fazer seus negócios. De fato tem, mas a CEMIG é um capital aberto e a representatividade do capital aberto está no seu conselho de administração. Então temos lá, não estou dizendo que o conselho de administração não tem competência, não estou entrando no mérito, mas o que eu digo é que o conselho de administração da CEMIG tem o capital privado no seu bojo, conselheiros ali defendendo o interesse do capital privado, portanto, tem o contraponto do negócio. Todo negócio precisa de um contraponto, né? Se eu vou adquirir, se você vai adquirir, William, uma casa, um negócio, você não busca com amigos, com parentes, com consultores, com o mercado, ideias e debate aquilo antes de tomar sua posição? Assim entendemos, quanto mais a coisa pública, não é? Então, a utilização de recursos do Grupo DME deve passar necessariamente pelo crivo do Legislativo Municipal, que é o foro próprio de discussão, é o contraponto daquele negócio. Não vemos isso de forma diferente. Entendemos de dar, independente de mérito, se a diretoria tem competência ou não, darmos plena liberdade à diretoria do Grupo DME a fazer negócios de qualquer natureza, independente da discussão pública, me perdoe, eu acho uma temeridade. Bem, eu vou tentar entender, claro que é como o Ronaldo tenta, inclusive, nos explicar de uma maneira muito simples essas situações, mas pelo que eu pude compreender, e vou passar para o intervalo e você talvez estenda um pouco mais essa explicação, mas pelo que eu pude entender, de acordo com aquilo que se sabe a respeito do projeto de lei que está na Câmara, todas as decisões ligadas ao Grupo DME não passariam pelo crivo do Legislativo. Elas estariam só dentro do próprio Grupo DME, que definiria os rumos do Grupo DME do jeito que a diretoria achasse importante. E se a diretoria também não é de pessoas técnicas, as decisões também poderiam ser politizadas e aí a coisa se complica mais ainda. Vou pedir ao Ronaldo um tempinho, né? A gente vai para o intervalo para ele confirmar ou não isso que eu disse aqui e você participa com a gente desse bate-papo pelo 3721-6955, jornalismo@tvpox.com.br.